Olá, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje tenho aqui no estúdio comigo Roberta Homeotec. Ela é diretora da Homeotec Consultoria e grande especialista em finanças pessoais e para pequenas e médias empresas. Hoje vamos falar sobre a falta do dinheiro. Está te dando insônia? Veja como a Roberta e a Homeotec Consultoria pode ajudar. Roberta, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, tenho certeza que vai ser muito especial colaborar, e ajudar com esses empresários. Um tema tão importante, né? Eu vejo hoje, dentro do universo da pequena empresa, esse tema finanças, ele é um tema que preocupa em dobro, porque por um lado tem a questão das finanças da parte da empresa e por outro as finanças pessoais. Eu queria começar entendendo quais são os maiores erros que vocês encontram nas pequenas empresas. É um erro assim, o primeiro de todos, Paola, é a questão do misturar a conta da pessoa física com a conta da jurídica. O que é isso, né? Pagar o seu cartão de crédito pessoal da sua família junto com as suas contas da empresa. Então você fazer com que tudo aquilo fique uma única coisa, unificado, você não tem controle de nada. E aí tem uma outra situação, o fato de anotar as despesas. Então tem muitos pequenos e médios empresários que falam, eu sei que eu estou pagando as minhas contas, mas eu não sei se a minha empresa dá ou não lucro. Então é importante que o empreendedor comece a ter o hábito de anotar. Ele precisa relacionar isso, seja um controle manual, um controle de Excel ou num sistema. Mas é importante visualizar exatamente o que está acontecendo, esse cenário. E aí então, vamos dizer, o que eu queria entender, eu também compartilho desse ponto de vista e na minha opinião uma das coisas que mais quebra a pequena empresa no Brasil é a mistura e a falta de controles financeiros. Agora, uma vez que a pessoa começa uma empresa e ela algumas vezes começa muito pequena, ele então não consegue fazer uma retirada do prolabore do seu próprio pagamento, porque está naquela fase antes de chegar num ponto de equilíbrio. E aí ele fala, bom, já que não tem dinheiro, eu vou começar a pagar preciso pagar a escola do meu filho. Olha, no conta da empresa tem dinheiro, pega o cheque e faz o pagamento. E aí a empresa vai crescendo e essa mistura vai se tornando uma coisa tão sistemática que eles têm muita dificuldade de separar. Então eu queria saber como é que vocês fazem com os clientes de vocês que estão nessa situação para que eles deem os primeiros passos para atingir um objetivo de separar essas contas. O que acontece? Desde o início é como criança, né? Tudo que você ensinar vai aprender e vai levar. Então, se você desde o início, mesmo a sua empresa no primeiro ano, tiver o hábito de anotar suas despesas pessoais da empresa, mesmo ainda não tendo o capital de giro desejável, quando você estiver médio ou grande, você não vai ter esses problemas. Então, assim, coisas básicas, né? Tenha um cartão da pessoa física, um cartão para a pessoa jurídica. Uma outra coisa também, relacione quais são suas despesas pessoais, aluguel, luz, escola, telefone. Poxa, você visualizando, né, o nosso cérebro é 70% visual, você leva um susto. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, Paula, elas não têm o hábito de anotar as despesas, isso é um grande erro. Então, a partir do momento que você anota, você assusta, você reage. O que faz você anotar, né, o que te traz de benefício? Poxa, você vai realmente perceber o que é necessário e o que é desnecessário. Será que eu preciso estar nessa academia? Será que eu não posso trocar? É a importância dos valores. Não, eu quero ir nesse restaurante porque ele me faz bem. Uma coisa que eu percebo com os clientes, falando de restaurante, são gastos exorbitantes em comida, em alimentação. Então assim, eu não quero falar que ninguém vai almoçar ou jantar fora, mas é o equilíbrio. Então assim, almoce em restaurantes mais próximos do seu trabalho, busque alternativas. Tem clientes que antes de fechar um contrato, ele já comemora num restaurante e leva todos os colaboradores. E se o cliente não fechar? Você já comemorou. Gastou por conta, exatamente. Né? Então assim, o hábito do restaurante também interfere, por quê? Porque muitos não usam o dinheiro. Uma outra dica é, anda com espécie. Claro, a gente precisa se assegurar, mas se você tiver um valor, né? Olha, eu vou gastar R$500 por mês em restaurante. Com vários clientes, a gente usa até um envelope. Ele saca o dinheiro, deixa em casa, então olha, eu vou gastar R$500.
Se você jantar um dia, no dia 10, e gastar 300, você vai olhar no envelope restaurante, poxa, eu só tenho R$200 nos próximos 20 dias. É importante colocar metas para isso. Então, assim, restaurante eu vou gastar tanto, viagem eu vou gastar tanto. Poxa, esse semestre minha filha não vai poder fazer balé. O que é mais barato? Será que a escola oferece um dia de natação e aí, ao invés dela ir para uma outra escola fazer música, ela faz natação por uma vez por semana, enfim. Então, assim, aproveitar recursos subutilizados. Às vezes tem um clube que o filho pode frequentar durante a semana e você já está pagando o clube e acaba às vezes pagando o clube por um lado e a escola de balé em outro, né? Uma outra coisa também é assim, tem mudanças que são por tempo. Às vezes o empreendedor fica assustado. Poxa, mas eu nunca mais vou almoçar no restaurante que eu gosto. Minha filha, eu nunca mais vou viajar. Não. A questão é, coloque metas, né? Então, por exemplo, nós estamos em junho. Então, até dezembro, eu irei sim mudar alguns hábitos. Por quê? Porque eu quero sair do vermelho. Porque eu quero realmente perceber se a minha empresa está dando lucro. Então, você, a partir do momento que anota suas despesas pessoais, você consegue visualizar. Poxa, eu estou gastando demais, eu não preciso gastar aqui, eu posso diminuir. E às vezes eu fico com uma dúvida, porque você comentou, um dos grandes problemas das pessoas e dos empresários é não anotar. No momento em que começa a anotar, começa a se dar conta da realidade. Sim. E para esses empresários de pequenas empresas que misturam o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, do que você tem encontrado, o problema maior é porque as despesas pessoais são altas demais ou porque a empresa está tendo prejuízo na operação e não gera o lucro suficiente para a remuneração do sócio? A maioria dos casos é o descontrole na pessoal. Na pessoa física. Por quê? Porque a maioria dos empresários que eu vejo, as pesquisas, eventos que eu participo e os nossos clientes, todos os lugares dão lucro. Por quê? Porque se ele está pagando as contas, é porque no caminho certo ele está. Mas muitas vezes ele não sabe se aquilo é ou não rentável. O que é isso? Será que eu tenho dinheiro em caixa para fazer um investimento? Será que eu posso abrir uma outra franquia? Será que eu posso comprar um imóvel? Ele não consegue. Então, assim, ele sabe que ele não está usando o limite do banco e aquilo para ele está confortável. Então, muitas vezes o empreendedor fica numa zona de conforto tão grande que para ele está bom. E aí, quando que ele vai despertar? Ou no momento que surge uma oportunidade de investimento e aí ele não sabe o que ele faz, ele precisa desesperadamente correr e entender a saúde financeira da empresa, ou se ele está no vermelho. Faltando dinheiro, se ele recorrer a banco, se ele recorrer a empréstimo, ele começa a ficar desesperado. E aí a ansiedade faz com que ele não tenha bons resultados. Eu diria que não é só ansiedade, porque os juros, também, ainda mais normalmente quando falta dinheiro, você entra sempre na solução mais fácil, uma delas é o cheque especial, que é uma das taxas de juros mais altas. E aí, para um negócio dar conta de sustentar juros de cheque especial, tem que ser um negócio muito lucrativo, são poucos no Brasil, né? Agora, dentro da questão da pessoa física, porque tem empresas que até têm, como é que funciona, que tipo de controles financeiros uma empresa tem que ter? Tá. Uma coisa também muito importante, assim, as empresas não têm nenhum tipo de processo administrativo. Aliás, elas têm aversão a ouvir sobre isso. Controles, organização, implantação de rotina. É o que eu mais sinto, assim, em relação a deficiência e as dúvidas do empreendedor. Então, o que precisa? Precisa de organização, Paola, precisa de planejamento, precisa de processo e precisa de controle. Poxa, mas eu não sei nem por onde começar. Então, assim, comece já separando a física da jurídica, já que a gente está falando em relação à parte financeira. Relacione a pessoa física. Tudo que gasta na pessoa física. E na empresa, o que ela precisa? Dentro da empresa, você também precisa relacionar aquilo que você gasta, mas, às vezes, dentro da empresa, você também tem gastos desnecessários. O que você pode avaliar? Poxa, será que eu tenho um número de funcionários realmente que estão me trazendo o resultado que eu preciso? Tem gente que tem um quadro enorme de funcionário e não tem uma boa produtividade. Então, às vezes, é um momento que ele consegue enxugar um pouco mais a equipe e alcançar melhores resultados. Plano de telefonia. É uma coisa, assim, exorbitante. Gastamos excessivamente. As pessoas perdem o controle, as empresas perdem o controle. Então, assim, aproveite o gancho que as empresas hoje estão oferecendo muitos serviços e vá lá. Controle, pesquise, escolha melhores planos, né? Então, assim, plano de saúde. Tem muitas operadoras, seguradoras que oferecem a coparticipação.
Então, às vezes, você não precisa se responsabilizar com o 100%. Você pode ter uma participação disso do seu colaborador. Refeição, como que você está organizando isso? Né? Então, assim, você está dando um ticket muito além. Será que às vezes você poderia ter uma funcionária cozinhando para os seus funcionários? Então, tem pequenos hábitos. Material de escritório e informática é algo assim exorbitante. Quem que está fazendo essa compra para você? E o que eu acho difícil é que, por exemplo, como é que eu vou saber se eu gasto muito ou pouco? Porque eu estou sozinho na minha empresa. Mesmo depois de anotar, olha, nós estamos gastando R$2.000 em material de papelaria por mês. Como é que eu vou saber se isso é muito ou é pouco? É difícil, né? Quer dizer, a vantagem de ter uma consultoria é que você já tem um histórico, um planejamento de quanto as empresas costumam, né? Uma certa faixa que é aceitável e começa a dar um parâmetro, que são um pouco das metas que você estava falando. Também. E né? o que acontece, Paulo, assim, primeiro a gente faz um diagnóstico. Por quê? Cada negócio é um negócio. Então, qual é o teu produto? Qual é o seu serviço? Qual é a sua região, qual é o seu tipo de cliente. Então é o que eu sempre digo, não existe fórmula mágica para todo mundo, mas controle e números, eles não mentem. Então se você tiver organização, planejamento, você consegue sim mensurar. Os primeiros dias, na verdade o primeiro mês é o mais difícil, mas depois o empreendedor ele entra num controle automático que ele começa a ficar satisfeito, ele se empolga no sentido assim, poxa, isso está sendo muito bom, de grande valia, eu não fico mais sem isso. Eu acho que o choque maior no primeiro mês é quando você começa a somar tudo e acaba se dando conta que gasta muito mais do que imaginou, né? Então esse choque, ele realmente, num primeiro momento, ele traz um sofrimento, mas é a única saída, né? É o único caminho. Agora eu vejo que é muito comum na empresa, todo mundo tem uma preocupação de controlar a receita. Anota dia a dia quanto entrou, fica olhando se tem um sistema de emissão de nota fiscal. Isso aí normalmente as pessoas acompanham. Acontece que um controle financeiro para uma empresa não pode se restringir só à receita, né? Porque você tem que fazer uma apuração de lucros e perdas, quer dizer, a partir dessa receita menos as despesas, que resultado tem, e uma previsão de fluxo de caixa. Quando eu vou ter que desembolsar os pagamentos e as receitas. Exatamente. As empresas têm o hábito de ter esses controles? Infelizmente não. Principalmente, Paula, quando nós falamos de micro e pequenos empreendedores. Por quê? Normalmente ele tem o talento para o negócio, ele tem um sangue empreendedor, mas ele não tem o controle, ele não consegue organizar. Então, o que é um fluxo de caixa? O que é uma DRE? O que é receita, despesa? Nossa, eu não sei o que é isso. Eu sei que eu não estou negativo no banco. Isso para mim já é saudável. Então, não é dessa forma que é necessário pensar. Então, você precisa se profissionalizar no seu negócio. É realmente implantar esses processos, não é nada de outro mundo. Muitas vezes, se a pessoa não consegue fazer sozinha, ela pode ter um funcionário que possa auxiliá-la, caso ela não possa contratar um profissional do mercado, um consultor, por exemplo. Mas assim, tudo tem um início. E você, quando bate os olhos e fala, poxa, eu estou gastando a mais. Então, quando você for fazer uma compra de material administrativo, faz um teste. A gente pode exemplificar com uma compra do supermercado na sua casa. Se você acha que está gastando muito sabão em pó, você vai, poxa, então esse mês eu não vou comprar 6, vou comprar 3. Mesma coisa para o escritório. Você precisa comprar 3 caixas de papel sulfite? Compra uma. Sente o que está acontecendo, porque às vezes ele vai na empolgação. Ah, mas eu sempre comprei tantas caixas, mas você nunca tentou comprar um pouco menos. Isso para tudo, para todas as outras despesas. Questão de alimentação é muito importante. É um ponto que a gente percebe que eles se perdem muito. Então, vai pagando... Alimentação, você fala alimentação dos funcionários ou dele próprio? Dele próprio. Então, assim, muitas vezes ele não guarda nem a notinha. Então, ele paga com a conta da pessoa física, paga na jurídica, se perde. Então, muitos controles, quando a gente apresenta o restaurante, seja jantar e almoço, ah, mas é uma reunião de negócios, mas eu levei meus filhos, levei meus funcionários. Ou ele mesmo, ele assusta. Ele assusta porque ele vê aquilo, ele fala assim, poxa, eu não tenho plano de saúde, estou gastando quase R$2.000 de refeição. Começa a ver algumas contradições. Exatamente. Né? E uma coisa que você comentou, a questão do cartão pessoa física, cartão de crédito pessoa física e cartão de crédito pessoa jurídica. Isso. Como que a pessoa deve utilizar isso? Então, ela pode ter esse hábito, assim, até uma coisa importante quando você vai depois dos seus impostos, né? Então, assim, até contabilmente, você não tem que misturar as suas despesas pessoais
com a parte da empresa. Então, se você vai sair aos finais de semana, jantar com a sua esposa, com seus amigos, leve o cartão pessoa física. Até porque se você tentar jogar essa despesa Exato. na empresa, você pode ter problema sério com o imposto Exatamente. de renda. E né? muitas pessoas só descobrem o problema no imposto de renda depois que elas gastam, quando elas têm que fazer a declaração. A gente teve vários problemas de clientes agora por conta disso. Porque ele foi pagando tudo com o cartão da jurídica e muitas coisas de pessoa física. E você sabe que é uma das coisas, uma vez eu tive num evento da Visa Empresarial e um dos pontos que eu levantei é isso. Você tem que ter um cuidado no cartão de crédito da pessoa jurídica, de cada despesa que você fizer, pedir a nota fiscal e entregar essa nota fiscal para o seu contador, senão ele não vai poder contabilizar, mesmo que seja uma despesa da pessoa jurídica. Por isso que assim, a gente está falando de detalhes que são muito importantes. Anotar as despesas, guardar a notinha, porque não adianta você ter um cartão de crédito para pessoa física e um para pessoa jurídica e não ter os comprovantes. E se você um dia o cartão é clonado, como que você vai reivindicar os seus direitos? Então, é almoço de negócios? Cartão pessoa jurídica. Saiu para comprar um presente para sua mãe? Cartão pessoa física. Então, você precisa se condicionar, mas eu estou em horário de trabalho, mas aquilo foi comprar material de escritório? Pessoa jurídica. Material escolar dos filhos? Pessoa física. Não, muito bacana, isso é um assunto importantíssimo Bastante. dentro das empresas e como fazer esse controle. Eu acho que um dos pontos também fundamentais é você estabelecer qual é o valor do Prolabore adequado para a sua empresa. Isso. Porque como é que vocês indicam para um cliente dimensionar qual é o tamanho do Prolabore, que nada mais é do que o salário do dono? Primeira coisa é assim, depois que você fez a relação das suas despesas pessoais, você, cliente, vai nos informar o que realmente é necessário e o que não é. Porque quando você anota, você fala, não, eu não preciso disso. Eu estou gastando 2.000 com roupa, não, isso vai cair. Então, conforme você fizer essa reflexão do que realmente é necessário, você vai ter o valor do Prolabore, que é o quê? As suas despesas mensais. E eu acho que um outro ponto importante, né, Roberta? Você tem que avaliar se aquele tamanho de Prolabore é compatível com a sua empresa. Exato. Porque se você tem uma empresa que fatura R$5.000, não interessa que na pessoa física você precise para viver R$4.000. Numa empresa de 5.000 é impossível. Eu acho que o Prolabore, para você olhar do lado da empresa, se eu fosse contratar um gerente para fazer esta gestão, quanto eu pagaria? Exato. Esse é um bom tamanho para você, porque você, quando está gerenciando a sua empresa, nada mais é do que um gerente. Então, qual é o tamanho do salário? Quanto você pagaria para os outros? Porque você tem que achar um equilíbrio. Se a sua empresa não é suficiente para pagar o que você merece ou precisa, das duas uma, ou você vai aumentar, ter mais filiais, ou você vai ter que arrumar fontes de rendas complementares. O que acontece muito também, Paula, é que quando a pessoa decide abrir o seu negócio, ela quer ganhar aquilo que ela ganhava como funcionário. E não é assim que as coisas funcionam, né? Até porque, às vezes, no primeiro ano, a empresa não tem nem nem dinheiro, nem condição de pagar, porque não vai ter lucro, vai precisar de investimento. Eu acredito também muito que o tempo do empreendedor, isso é um grande desafio. É o empresário entender que o negócio dele tem um tempo também. O tempo de maturidade, o tempo para ele realmente perceber qual é o lucro. E muitas vezes ele vai ter que realmente abrir mão de coisas na vida pessoal para que o negócio dele lá na frente chegue onde ele deseja. Um bom resultado. E aí provavelmente ganhar até mais do que ganhava antes. Então, às vezes, por um período você fica num Prolabore que você não gostaria, mas porque lá na frente aquilo vai ser, exatamente, vai ser muito melhor. Muito bom, Roberta, quero agradecer muito, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, obrigada. Esse bloco está terminando aqui. No próximo bloco, você vai entender o que é saúde ocupacional. Como isso é importante e pode impactar a sua empresa. Nos acompanhe, eu volto no minuto.